Aqui agora. Muito bom. Vamos falar um pouquinho no seguinte, ó. O ideal, quando você vai fazer um aeromodelo a partir da planta, é você ter na sua mente a capacidade de visualizar em 3D. Porque se você errar, se tiver na tua cabeça isso, se você errar alguma coisa, o que vai acontecer? A sua cabeça vai falar, olha, essa dimensão aí não está correta, cara. Essa dimensão não está correta. Aí você vai lá e mede de novo. Aliás, essa é uma regra para quem faz aeromodelo. Medir duas vezes e cortar uma. Medir duas vezes e lixar uma. Ou seja, sempre medir, né? Sempre medir, medir, medir. Então, o que é a escala no final? Agora, fazendo uma observação técnica. A escala é uma relação matemática que vai te mostrar quanto o desenho representa em relação ao tamanho real do objeto. E em aeromodelismo, geralmente elas estão desenhadas em tamanho real. Então, se você consegue entender isso que eu expliquei para você hoje, isso é fundamental, porque aí você aprende a converter as medidas que você lê nas medidas que você quer, não é? Então, isso que eu expliquei mais hoje para você. As escalas mais usadas, mais comuns em aeromodelismo, são 1:1 e 1:2, tá? Ou seja, 1:1 é o tamanho real. 1:2 é metade do tamanho real. E aí você pode encontrar em outras proporções? Claro que pode encontrar em outras proporções, tá? Então, é bastante interessante que você entenda isso, tá? Que você precisa sempre ter uma ferramenta, que é uma régua para medir direitinho, medir com precisão e fazer as contas que eu já expliquei para você, tá? Eu já expliquei para você. Então, o negócio é o seguinte, ó. Tem um outro detalhe que é importante numa planta, que são as vistas, né? Você percebeu que nessa planta aqui tinha vista superior, lateral, explodida e tudo isso. Então, cada uma dessas vistas, elas mostram para você como é o aeromodelo. Porque a planta baixa, como está aqui, que você está vendo aqui, que você viu agora há pouco, ela te dá uma visão como se você visse de cima. Então, as outras visões facilmente te auxiliam a entender aquilo que você está construindo, tá? Então, é muito importante você prestar atenção nas visões, além daquela visão comum que aparece aqui na planta de topo. Por isso que tem algumas visões diferentes, como essas que vieram aqui nessa nesse manual de instruções, vamos dizer assim. Porque aí, pelo menos, você, às vezes, você não entende como é que uma coisa se encaixa na outra. E quando você tem uma coisa dessa aqui para ajudar, ajuda bastante, né? Então, você começa a mudar na sua cabeça aquele modelo 1D primeiro, em 2D, porque você consegue ver um 2D razoável aqui na planta, em 3D aqui, ó, na sua cabeça, tá? Então, presta atenção no seguinte, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui. Sempre que você quer construir uma coisa física, primeiro, ela precisa estar aqui na sua cabeça. É assim que o homem construiu tudo que tem na face da Terra hoje. Primeiro ele cria na cabeça, depois ele estuda, joga numa planta como essa, e aí aquilo que saiu da cabeça e foi para a planta, ele passa para o meio, para o mundo físico, né? Constrói no mundo físico, tá? Então, veja bem, tem que prestar atenção para não cometer um erro sério. Por quê? Porque você tem numa planta de um kit, às vezes, várias vistas como essas daqui. Então, se você interpreta errado, por exemplo, medidas, ou confunde as vistas, e aí você faz o seu aeromodelo errado. Então, precisa ter muita atenção nisso. E essa aula é para isso, é para chamar atenção sobre isso, para você prestar atenção sobre isso, tá? Olha, uma coisa muito importante que ajuda muito a evitar erro é você ter uma visão cruzada entre as vistas, né? Verifica
faz uma verificação cruzada entre as vistas de um desenho como esse daqui, por exemplo, tá? Então, você verifica as medidas e as posições de cada peça. E isso, então, vai fazer sentido ou não para você. E aí, com esse tipo de verificação, você minimiza o erro e ajuda a verificar possíveis falhas na interpretação da planta, né? Porque afinal a gente precisa entender realmente a planta. Então, vamos recordar aqui, ó, presta atenção. A coisa que a gente tem que ter na cabeça é escala. 1 para 1 significa a sua planta, cada centímetro dela corresponde a cada centímetro no modelo pronto. Então, é do tamanho exato do modelo, como eu mostrei para vocês com aquele era o modelo, coloquei em cima. Cada centímetro da planta é igual a cada centímetro do modelo, escala 1 para 1. Escala 1 para 2. Cada centímetro da planta significa 2 centímetros no modelo. Então, se você tem na planta uma asa com 1 metro, que são 100 centímetros, significa que o seu modelo tem que ter 2 metros, ou seja, 200 centímetros. Ficou claro isso? Então, isso é muito importante, tá? Então, como é que você faz isso, cara? Você escolhe uma peça na planta, tá? Como um pedaço da fuselagem ou coisa, mede direitinho na planta e depois você transfere isso para o material para ver se está do tamanho correto ou não. Se você estiver fazendo o seu kit, como eu fiz o kit do meu aeromodelo, que eu estou mostrando durante essas aulas aqui do nosso curso, o que acontece? Eu preciso saber se aquele material que eu estou cortando está do tamanho correto realmente da planta. Porque se não tiver, eu estou fazendo errado. Então, você mede a planta, né? Medir 2 vezes e cortar uma. Mede a planta, põe em cima da madeira ou do isopor ou do Depron, que você vai fazer seu kit. E aí sim, você desenha, confere de novo, mede na planta, mede na madeira, vê se está certinho e aí sim você corta. Então, com isso, você está transferindo as medidas da planta para o material que você vai usar, né? Então, basicamente é isso que a gente precisa saber realmente de fato sobre plantas, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês passem a entender um pouquinho melhor sobre plantas. Agora, nós encerramos essa aula aqui, mas não encerramos essa live, porque eu sei que tem gente que se inscreveu, que está aí, que quer aprender, tá? Se não sabe, vai aprender, porque agora eu abro aqui exclusivamente para vocês. A aula já terminou. Depois eu vou editar isso aqui vai para dentro do meu curso, tá? Isso aqui é muito sério, cara. O que eu estou fazendo aqui, esse horário aqui é o horário que eu venho para cá e eu construo e gravo as aulas. Exatamente o que eu fiz aqui com vocês. E cada aula de terça-feira eu vou ou construir ou vou gravar uma aula com vocês aqui, tá? Já posso adiantar para vocês que a próxima aula que nós teremos aqui vai ser, agora nós não estamos mais na aula, mas a próxima aula que nós teremos aqui, deixa eu guardar isso aqui, vou abrir a outra câmera enquanto eu guardo, tá? Deixa eu ver se fica melhor se eu sair daqui. Aí, vocês devem estar continuando me escutando. Eu vou levantar e vou guardar, então, essas coisas, porque o que eu quero guardar para mostrar exatamente para você o que vai acontecer na próxima aula, mas só para quem estiver inscrito. Se você, por exemplo, eu não sei você que está assistindo agora, se você se inscreveu no link que eu mandei para você, ou se você recebeu isso aí, porque você já está inscrito aí em algum dos meus eventos, você já se inscreveu. Mas eu quero o seguinte, se você não se inscrever no link que eu mandei, na próxima aula você não vai ter acesso, tá? Porque só quem se inscrever naquele link é que vai ter acesso. Porque eu não quero ficar mandando e-mail para quem não quer aprender. Aliás, uma das razões de eu ter fechado a live foi essa. Eu só quero gente aqui que queira aprender.
tá? Eu não quero mais gente que fique entrando e saindo das lives, né? Passeando pela internet e eu tentando fazer uma coisa mais séria, porque o meu objetivo, pessoal, vocês podem não acreditar, mas é o seguinte, cara. Eu sou professor mesmo, de profissão. Então eu quero ensinar, cara. A minha vida inteira eu ensinei, mas eu quero ensinar quem quer aprender. Eu não quero ensinar gente que está passeando na internet. Aí você faz a live, aí você vê que meia dúzia ou menos até, como agora aqui. Agora aqui, se a internet não está me enganando, se o YouTube não está me enganando, deixa eu mudar de câmera aqui. Se o YouTube não está me enganando, nós estamos só em 3 pessoas, cara. Só 3 pessoas interessadas. Mas eu sei o quê? Eu sei que eu estou com 3 pessoas aqui que estão a fim de aprender. Então, como vocês estão a fim de aprender, é isso que eu quero, tá? A minha função aqui é ensinar nem que seja um, mas que queira aprender. Voltando a falar disso aqui, né? Eu limpei isso aqui porque é o seguinte, na próxima aula, provavelmente, nós estaremos em construção disso aqui. Eu vou gravar a construção disso, é claro, é de terça-feira a aula. Até lá, olha, hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Sei lá quantas gravações, quantas aulas eu já gravei aqui. Mas eu prometo para você o seguinte: eu vou gravar e na próxima terça-feira eu vou mostrar o que foi gravado na forma de aula para a gente discutir, mas só aqui, cara. Só quem tiver inscrito. Essa live, ela tá fechada mesmo. Se você for lá no meu YouTube, se um estranho for no meu YouTube agora, não vai conseguir acessar essa aula nunca. Por quê? Porque ela está fechada. Só está acessando, só vocês 3 estão acessando, tá?